O assunto agora é reforma tributária, aqui no nosso podcast, direto do terceiro Confep em Campina Grande. E para falar sobre o tema eu trouxe aqui Fred Matos, que ele é advogado, faz parte do escritório Eric Macedo Advocacias, não é isso? Seja muito bem-vindo, Fred. Muito obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar a organização por esse evento, né, que sua terceira edição, eu participei de todos eles. E é digno de ser dito que é o maior evento municipalista do Norte e Nordeste. A gente chegou aí a quase 5 mil inscritos, sem dúvida é muito grande, e eu sei que o desafio para a realização é diretamente proporcional a esse número de inscritos. Então, primeiro de tudo, parabéns pela... Pois bem, obrigada. Vamos seguir. Eu gostaria de que você trouxesse para a mesa o assunto que nós vamos tratar, que é reforma tributária, que é o tema que vocês estão trabalhando aqui dentro do evento, né? Exatamente. Nós, já há 2 anos, vimos trazendo a reforma tributária como um alerta ao gestor sobre aquilo que seria o legado que o gestor vai deixar para o município nos próximos 50 anos. E a reforma tributária, ela veio estruturada para transformar 5 tributos em outros 3, né, que vão deixar de existir, com viés de simplificação, de neutralidade sobre a atividade econômica, com foco na tributação sobre o consumo, sobre onde efetivamente a riqueza ela circula. E isso tem consequências variadas sobre a atividade do município. Uma delas, sem dúvida, é justamente a perda da autonomia que o município tem sobre a definição de alíquotas, sobre a cobrança de tributos que são de arrecadação, que eram, ou são ainda em via de extinção gradual, do próprio município. Então a gente tem o ISS, que ele vai até 2032 deixar de existir, junto com o ICMS, que é de competência estadual, mas que gera para o município uma distribuição, uma repartição sobre aquilo que é arrecadado. Então, a reforma tributária ela tem consequências relevantes sobre o município. A reforma ela tem essa troca de tributos, de 5 tributos, PIS, COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, por outros 3, que serão a IBS, CBS e o Imposto Seletivo. E isso traz uns desafios para o município, porque quem não se preparar vai ter que lidar com as consequências que serão produzidas até 2077. Para os contribuintes, o horizonte é um pouco menor, que até 2032 a gente tem ali a extinção gradual de ISS, CMS, o IPI já está zerado, então, exceto em relação à Zona Franca de Manaus, mas a PIS/COFINS também vai ser extinto no ano que vem, mas em relação aos municípios, aos entes nacionais, 2077 é um ano que parece estar muito distante, e até houve uma palestra ontem da Cristiane Pessoa que ela brincou dizendo que quer estar viva até lá, ou se não estiver viva, quer estar reencarnada para poder presenciar esse momento de fim, de ponto de chegada, que seria quando a tributação ela passaria a ocorrer sobre o destino, efetivamente, sobre o consumo. Mas até lá muita coisa acontece. E o que acontece é que os gestores eles precisam fazer hoje um esforço arrecadatório enorme, precisam lidar com medidas que são normalmente impopulares. Cobrar tributos é algo impopular, é algo com consequências sobre o cenário político e eleitoral, mas a gente sabe que esse é o único caminho. Ele precisa arrecadar de forma inteligente. Ele precisa fazer isso num horizonte de tempo muito curto, que é só até o final deste ano, que ele precisa realmente tomar essas medidas e garantir a efetiva arrecadação, não só fiscalizar, lavrar auto de infração, mas garantir que esses recursos eles sejam entregues aos cofres públicos. E esse é um alerta que a gente vem trazendo aos municípios. Nós realizamos um congresso de direito tributário, já vai na 6ª edição, e nas últimas 3 edições a gente vem falando sobre reforma tributária. Então não é nada novo, mas vai se avizinhando o deadline, que seria o final deste ano, para que as medidas sejam tomadas. Então é muito importante que haja essa preocupação com uma espécie de gatilho para que as medidas sejam realmente tomadas até o final deste ano.
As gestões, os municípios estão preparados? Nós já estamos acompanhando alguns municípios e a realidade ela é muito distinta em cada um deles. E digo que, no mais das vezes, eles não estão preparados. Há um cenário de difícil acesso à informação, um equipamento urbano não devidamente instalado, não tem estrutura de apoio, equipe, né? O quadro de auditores fiscais não é eficiente o bastante. E a reforma ela vem exigindo justamente a adaptação a um cenário inteligente de nota fiscal de âmbito nacional, com padrão nacional, a definição de um horizonte até o final do ano também para atualização e inscrição de cadastro imobiliário brasileiro. Os municípios eles precisam ter os imóveis dentro desse cadastro. A capital já foi ano passado, para outros municípios até o final deste ano. Então a gente tem muitos desafios e os municípios realmente ainda não estão no estágio bastante avançado. Você acha que a reforma tributária ela assusta ou prepara os municípios? Assim, eles ficam mais assustados quando vê, porque você disse que eles não estão muito bem preparados. Então eles assustam ou dizem assim, não, a gente precisa, vamos se organizar para se preparar? Apesar de o cenário encontrado ser ainda de um atraso, vou colocar nesses termos, eu vejo muita disposição e muita capacitação em execução no momento. Eu acho que as consequências elas estão começando a serem percebidas. Esse alerta não é só nosso, né? A CNM vem trabalhando insistentemente na divulgação do que precisa ser feito e não tenha dúvida de que os municípios eles enxergam a reforma como um potencial prejuízo, caso eles não se organizem, mas também uma oportunidade para que eles façam ali uma organização para cobrar tributos próprios, né, que normalmente vinham sendo deixados de lado, como, por exemplo, o IPTU, que agora ele pode ter a base de cálculo dele atualizada por mero decreto. Agora não, já tem algum tempo, mas isso veio com a reforma consolidar. Tem também o TBI, que passa a ter a base cobrada sobre o valor venal do mercado. Tem a própria contribuição de iluminação pública, que antes era para custear a iluminação e agora você pode incluir também serviços de monitoramento. Enfim, você tem uma oportunidade adicional para que o município ele se desenvolva e passe a fazer o dever de casa, passe a fazer a arrecadação como deve ser feito. Qual é o maior erro que os gestores estão cometendo? Eu imagino que essa pergunta pode ser respondida de uma forma que não há ainda investimento, um reconhecimento de que há um investimento maciço, principalmente em pessoal, em estruturar cargos de administração fazendária, que é algo que demora a ser feito, que exige um comprometimento com despesa de pessoal, mas é um caminho sem volta. Acho que o que ele não faz, o que não tem sido feito, mas que depende de um esforço e um comprometimento de receita do município é justamente essa parte de equipe. Qual o papel do Confep nessa história toda? Você acha que o evento ele ajuda a traduzir esses temas complexos para os gestores? Não tenha dúvida. Ontem eu pude ter a felicidade de participar de uma bateria de palestras pela manhã, que foi focada basicamente nessa entrega. E lá em maior tempo pode também ser explorado, puderam ser explorados outros temas relacionados. Eu vim aqui trazer conformidade, receita, despesa, mas lá pode trabalhar mais o foco da despesa, pode trabalhar mais o foco da conformidade, pode falar mais sobre o papel os impactos sobre contadores. Então foi maravilhoso. Acho que a iniciativa do Confep em colocar salas temáticas para tratar disso, né, foi algo assim, muito bom e encheu todas as salas temáticas que eu pude participar. Um tema de muito interesse, né? Sem dúvida. E aí, com esse interesse todos, os gestores que precisarem tirar alguma dúvida com vocês, tiverem aí cheios de dúvidas na cabeça, como é que eles fazem aqui no Confep? Nós estamos com o stand montado bem em frente ao auditório principal
e ficaremos aqui ao longo de todo o evento disponíveis, né, para dar todo tipo de informação que for necessário aos Vocês gestores. estão com a equipe dando assistência? Sim. A equipe está aí para tirar todo tipo de dúvida. Nós trouxemos toda a equipe do escritório para dar esse apoio e também temos, né, gente circulando durante o Confep para, né, continuar conversando com os parceiros, com os clientes, né, com os gestores que são, né, clientes do escritório, e estamos aqui à disposição. Bem, muito obrigada, viu? Eu agradeço, muito obrigado. Pois bem, acabamos de conversar com o Fred, ele que é advogado, Fred Matos. E daqui a pouquinho eu estou de volta com mais outras entrevistas, direto aqui do Terceiro Confep, em Campina Grande.